Meu nome é Fernanda Martins Bernardi e eu vou falar um pouco sobre a experiência do estágio que eu realizei. O estágio foi realizado com Rian Alves da Silva. Ele nasceu dia 16 de 5 de 2017 e a mãe foi com quem eu conversei e mantive o contato. O nome dela é Denise Alves da Silva. Então, o Rian, ele faz fonoterapia e a mãe, ela gostaria que a própria Fono disponibilizasse a ela algum recurso de comunicação alternativa. Por quê? Apesar de ser uma criança verbal, o Rian ele não faz uso social da fala. Então ele fala algumas palavras, mas ele não consegue transmitir um sentimento, transmitir uma necessidade. Então, até mesmo para ir ao banheiro, ao invés dele dizer eu preciso ir ao banheiro, ele sai correndo e vai para o banheiro e alguém precisa acompanhá-lo nessa situação. Então, por isso, qual que seria a demanda maior dela? A demanda maior dela é poder entendê-lo nesse sentido. Então, no contato que tivemos, ela me externalizou que por vezes ele tinha crises e ela não conseguia entender o que ele queria, por que ele estava tendo uma crise, se ele estava com fome, o que ele estava sentindo, por que ele estava fazendo determinada atitude e até mesmo se machucando. Como a fonoterapia dele é feita pelo convênio, houve uma mudança. Então, recentemente, há uma semana atrás, ele não estava mais fazendo o acompanhamento com a fono, na qual ele já havia feito o acompanhamento até aqui. Então, por isso, por conta do convênio e burocracias, ela foi descredenciada. Dessa forma, a partir desta semana, o Ria teria um acompanhamento com uma outra fono. E isso, dentro do ponto de vista da mãe, né, demandaria um outro tempo, porque ele teria que ter essa interação com a fono, o que demora mais tempo. Então, ela achou muito interessante que eu pudesse fazer uma prancha e pudesse atuar com o Rian nesse sentido. Falei com ela a respeito dos gostos dele, o que ele gostava e tal. E aí ela me externalizou que o Rian gosta muito de livros, ele gosta muito de alguns desenhos, gosta muito de música. O Rian, ele tem TEA e não tem nenhuma dificuldade de manuseio, nenhuma dificuldade motora. As suas dificuldades no sentido da comunicação não são em dizer palavras. O sentido, na comunicação, a dificuldade maior dele é dentro da interação social, no aspecto social. Então, ele diz sim e não, ele comunica-se pelo olhar e por gestos. Ele é bastante resistente no que diz respeito a iniciar algo que ele não está com vontade. Então, se para poder, até mesmo para poder interagir com ele, eu acho que vai requerer mais tempo. Creio que não devo e não posso parar por aqui, porque gerou uma expectativa na mãe, né? Essa questão do estágio, então algumas intervenções eu acho que ainda preciso continuar para que essa prancha seja efetiva e que ela possa utilizar e tê-la em casa. Diz respeito a recusar algo, dizer sim ou não, para ele isso é muito tranquilo. Quando ele não quer, ele de fato não quer. E ele apresenta iniciativas de comunicação, seja pelo olhar, seja por gestos, chama a pessoa para ver aquilo, direciona a pessoa para ver aquilo que ele quer, para aquilo que ele quer comunicar e aquilo que ele quer dizer. A família compreende o que a criança fala, até porque é uma fala compreensível, ele fala muito bem, articula muito bem as palavras. Então, nesse sentido, a maior queixa da família em relação à comunicação são as crises, são as necessidades dele enquanto emoções, né? Ela se reiterou algumas vezes que as emoções dele, que é difícil compreender o que ele quer, quando ele quer, e que ele tem crises, ele bate na cabeça, ele por vezes fica introspectivo,
ele chupa o dedo como uma forma de se regular e essas são as maiores dificuldades dele. E ele não interage entre os pares propriamente, de maneira propriamente dita. Então, ele na escola, muitas das vezes, ele quer ouvir determinada música e ele se faz compreender, ele pede determinada música, leva a professora, direciona a professora até onde ele quer ouvir a música e é bem enfático nesse sentido. Mas interagir com outras crianças, a professora relatou que ele havia um colega que saiu da sala e que ele tinha maior proximidade, mas ele fica próximo, brinca um pouco com as demais crianças e logo vai ou para um objeto que ele tem maior foco ou pegar um livro, que ele gosta muito de livros, ele gosta de estar próximo de livros, ele gosta de olhar as letras, números, palavras e tudo mais. A princípio, o meu objetivo foi aplicar as atividades e desenvolver a tecnologia dentro do ambiente de sala de aula. Então, compreendendo essa demanda legítima da mãe, de querer compreendê-lo mais, querer que ele possa se expressar e até mesmo expressar no sentido de quer ir ao banheiro, ele poder mostrar a imagem do quero ir ao banheiro e poder relatar isso que ele gostaria de dizer. Então, nesse sentido, eu achei que poderia lançar mão de uma história, como ela relatou, que ele gosta muito de histórias, e a partir dessa história ir construindo uma relação, um vínculo para introduzir alguns elementos. Então, entendendo que ele gostava muito de histórias, sobre o relato da mãe, que foi um contato assim bem muito descritivo, ela descreveu como ele se relaciona, como ele se relaciona em casa, como ele se relaciona na escola. Então, ela tem esse olhar da necessidade de ter uma comunicação mais efetiva para que ela possa entendê-lo e a preocupação maior dela é poder ajudá-lo. Então, nesse sentido, eu escolhi essa história, que é O Monstro das Cores. Essa história ela fala sobre as emoções, sobre como o monstro estava se sentindo, como ele estava desregulado com suas emoções, e a partir daí ele vai colocando cada emoção em um elemento de cores, mas foi mais com o objetivo de me aproximar dele com algo que fosse do interesse dele, que é história. Então, eu quis me aproximar do Rian dessa forma, escolher um elemento que pudesse chamar a atenção. Então, antes mesmo de poder contar a história e conversar com ele a respeito, eu coloquei uma música que ele gostava. Então, eu entendi que dentro da sala não daria, porque era um ambiente muito agitado e ele dispersa. Dentro da sala de aula tem um computador, ele quer ver vídeos nesse computador e até mesmo a música que eu tinha escolhido para introduzir a ideia, que é uma música que ele já conhece, ele conhece e consegue vê-la através do computador. E aí, por isso, ele queria mexer no computador. Então, não foi possível, no primeiro momento, fazer esse contato dentro da sala de aula. Então, a partir disso, eu entendi que deveria ser feito, como nós não nos conhecíamos de fato, então deveria ser feito em um outro ambiente mais tranquilo. Então eu levei até uma sala que tem na escola, né? Onde fica a professora readaptada. Levei ele até essa sala para poder interagir com ele. Nessa sala eu coloquei a música Cara de Quê, que é uma música que ele já gosta e que a mãe falou que ele gostava. Então essa música ela fala sobre expressões, que era uma necessidade dele. Então, cara de medo e tudo mais. E o livro, ele também traz essas expressões, cara de medo, o que eu estou sentindo, e a partir disso nós fizemos um joguinho. Então, esse jogo, ele é baseado no livro, no personagem do livro, e esse personagem, ele vem com as expressões
diferentes. Ah, como você está sentindo, a alegria, conversei um pouco com ele a respeito. E muito rapidamente, porque ele tem um tempo muito curto. Então, ele ficou ali comigo aproximadamente no primeiro dia de 10 a 15 minutos. E logo ele solicitou a AVE que o levasse para a sala ou para outro lugar. Então, eu fiz, conversei, ele falou triste, né? Falou um pouco sobre, mostrou e falou sobre, e logo ele saiu da sala. Bom, então a partir do que foi desenvolvido, um pouquinho com a história, bem rapidamente, eu trouxe alguns elementos, algumas imagens que diziam respeito a como você está sentindo. Então, eu queria saber mais sobre como ele lia essas expressões. Então, sentei com ele, também por pouco tempo, perguntei a ele sobre o que se referia, ele falou a cada um deles e rapidamente ele saiu do ambiente e foi para outra sala. Como eu não atuo na sala do Rian, eu quero e espero que seja algo mais natural, para que eu também para que eu não gere um desconforto nele, para que ele, com o tempo e com as variadas formas de me aproximar, a gente possa estabelecer algum tipo de vínculo e desenvolver algo com uma proporção maior. Então, a partir disso, o que foi feito? Selecionei esse joguinho aqui, onde ele pode colocar se é uma má ou uma boa escolha. Então, como a mãe disse que ele se batia, ele ficava irritado e esse tipo de situação acontecia, então eu achei interessante organizar as imagens, organizar esse tipo de jogo para que ele pudesse se. Então, é feito com o impresso, né? E aí ele pode colocar aqui com o velcro, com esse recurso, e dizer se é uma boa escolha ou se é uma má escolha. Como ele vê esse tipo de situação. A professora do Rian já faz uso de imagens para que ele possa compreender a rotina. Então, isso já é parte do dia a dia dele. No primeiro dia, com o monstro das cores, e logo depois ele mostrando a que se referia as emoções que foram mostradas para ele. Toda vez que ele apontava, ele dizia sobre o que se referia cada expressão. Não, onde tá o bravo? Põe o dedinho no bravo. Ai! Muito bravo! Então, com todo esse desenvolvimento das atividades, até o contato com o educando, né, eu compreendi o quão, de fato, é necessário compreender as especificidades de cada aluno, né, porque vai ser entendendo e compreendendo não só as suas limitações, como também as suas potencialidades, que a gente vai poder atuar de maneira efetiva junto ao aluno, seja ele que tenha necessidades de desenvolver suas capacidades de comunicação, quanto aqueles que têm deficiências motoras de outra origem, de outra ótica, né? Quando eu digo que o estágio ele não termina dentro desse processo, dentro dessas semanas, entendendo que há uma expectativa em relação não só os pares, os professores, como também em relação aos familiares, porque gerou uma expectativa ter uma prancha, ter um contato, conhecendo a prancha, então acho que gerou uma expectativa na mãe, principalmente, de que, de alguma forma,
vai ajudar o filho dela no desenvolvimento dele, né? Daquilo que ele já tem, das potencialidades dele de se comunicar. Creio que também, né, respeitado o tempo da criança, respeitada as limitações desse tempo, que eu percebo que com o Ria foi um tempo muito curto, a gente tem que sempre ajustar as nossas expectativas também enquanto profissional. Porque a expectativa, óbvio, era que ele interagisse comigo e que nós conseguíssemos conversar tranquilamente, mas não foi assim, né? Foi no tempo dele, foi de acordo com as necessidades dele. E também houve dias em que eu não consegui ter nenhuma interação com ele. Então, até conseguir chegar a levá-lo para um espaço, foi um processo de entendimento do que o corpo dele estava dizendo e do que ele estava me dizendo, né? Ele fala que não quero, não vou. Então, uma necessidade minha é de respeitá-lo nesse processo. Então, algumas vezes ele falou, não vou, e tudo bem, não vou, tudo bem. E outras vezes ele veio comigo e eu consegui fazer uma intervenção. Mas, ainda assim, acho que com o apoio da professora e com os direcionamentos dados por ela e pelos familiares, foi realmente muito mesmo mais fácil conseguir fazer essa intervenção.